A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou trazer esse guia de Winston para a Bíblia, né? Publicado pela Central Gospel, para que os irmãos vejam, né? A grandeza, né? E os motivos que me levaram a estar adquirindo esse material e o porquê que eu estou indicando esse material. Eu acho que nada melhor dos irmãos poderem ver, né, com seus próprios olhos, a importância desse material aqui. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco. Deixe o seu like, seu comentário, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã. Esse material aqui ele não está sendo mais publicado, tá? Mas ainda tem ele em alguns sites vendendo, inclusive, se eu não me engano, no site da livraria El Shaddai, ele tá por R$ 119, tá bom? Tá bem em conta comparado com o que o pessoal tá vendendo aí pela internet, ok? Então vale a pena tá dando uma conferida lá. Não sou patrocinado, né? Não tenho parceria com a El Shaddai, mas eu tenho parceria e compromisso com o público que assiste os vídeos, né? Então onde a gente vê que tem uma promoção legal, alguma coisa legal, não tem problema nenhum falar, ok? Então vamos lá, vamos mostrar que eles são 2 volumes, são capa dura, tá bom? Não vou ficar fazendo muita apresentação, vou dar um zoom aqui, ó, para que os irmãos possam ler, tá bom? Aí pode pausar o vídeo e estar lendo. São 2 volumes, o volume 2 ele é mais exaustivo, tá bom? Vocês podem estar vendo, deixa eu pegar aqui, ó, tá vendo? Volume 1, volume 2, tá? Então, vou estar apresentando para os irmãos por que esse material aqui, ele é bom, né? Dispensa comentário, capa dura. Vamos abrir aqui o material, tá? Então, ele vem aqui, guia de Winston, ficha catalográfica. Isso daqui todo mundo já conhece. Aqui é o sumário, vou dar um zoom aqui para os irmãos verem como que é o sumário, ok? Então tá aqui o índice, né? A gente pode estar olhando um pouquinho sobre a forma que ele vai trabalhar, tá bom? Essa aqui é a minha lapiseira, tá certo? Mas pode ficar tranquilo, essa lapiseira aqui é convertida, tá bom? Então não vai ter nenhum problema não, pode ficar tranquilo. Então aqui é o sumário, vou tirar aqui do zoom. Aqui é o prefácio da edição, introdução, coisa básica, né, que geralmente todos os materiais têm. Uma visão panorâmica do método cronológico, que ele vai explicar, né, como é que funciona, estágios, conquistas e por aí vai, certo? Aqui é a forma cronológica, eu vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem ver, tá? Tá aqui, ó, são a forma que ele vai estar trabalhando, Gênesis, criação, as partes, né, separadas, isso é bem interessante. Tá bom? Aqui vem os estágios, né, das epístolas. Então, isso é bem legal. Na verdade, isso daqui, para você que é professor de escola dominical, para você que é professor de escola teológica, isso daqui te ajuda muito, porque ele já está pronto. As matérias, os assuntos já estão prontos, tá? Aqui é mais para a gente ver a questão da própria escritura. Então, continua aqui, né? Porque vai do Antigo até o Novo Testamento. Eventos mais importantes da Bíblia no Antigo Testamento, ele traz uma lista, né? E do Novo Testamento. Aqui é Gênesis, tá? Então, aqui ele já começa fazendo uma boa abordagem, né? Então, ele vai vir aqui, ó, já falando sobre a introdução ao estágio da criação, ok? Um panorama de Gênesis 1, então ele já vem aqui, ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? O que aconteceu, os acontecimentos, o estágio da criação. Então já está tudo pronto. É só você pegar, você já lê e você já tem a informação. Então isso eu achei muito legal, né? Aqui tem algumas gravuras, né? Como os irmãos podem estar vendo. Aqui Gênesis de 1 ao 11, né? No princípio criou Deus. Ele vai falar sobre a criação. Ele vai falar sobre a corrupção, ele já traz os subtópicos, né? Ou os tópicos, né? De Gênesis de 3 a 5. O que aconteceu de Gênesis de 3 a 5?
a sutileza de Satanás, o pecado de Adão, a redenção dada por Deus, o assassinato de Abel, o ministério de Enoque, ó. Ah, então já está aqui, está pronto. Olha isso, está pronto, né? Aí depois vem a confusão, Torre de Babel, Gênesis 10 a 11, né? A arrogância do homem, o julgamento de Deus, a origem das nações, né? E sempre com os gráficos aqui. Gráfico não, né? Os desenhos aqui te dá um entendimento melhor. Aqui ele vem os quadros teológicos. Bem legal, vou dar um zoom aqui nesse quadro para que os irmãos possam ver, tá? Ó, tá vendo? Então, isso daqui é muito legal, tá? Você ganha produtividade, na sua pregação, na sua ministração, nos seus estudos. Ele está pronto, você não precisa ficar procurando em outros materiais. Os outros materiais são para reforçar alguma coisa que você queira nesse material, tá? Mas você já tem, está pronto, está tudo aqui, ok? Ó, os dias da criação, ele vem trazendo aqui, né? Outro quadro. Ó, plano de fundo, vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem ver, ó. Ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto. Ó que interessante, né? Já está pronto. Então aqui você ganha muito tempo, muito tempo. Fora que tem aqui muitas coisas bacanas que a gente está vendo aqui, ó. Semana da criação, vou dar um zoom aqui para os irmãos poderem ver, tá? Ó, tá pronto, ó. Semana da criação, ó. Dia 1 e a ação, né? O dia e a ação. E aqui vem um breve comentário, ó, tá? Então, para os irmãos verem como que ele é muito prático realmente. E são poucos materiais que realmente traz essa facilidade. E isso que aconteceu. Ó, ele veio trazer aqui também a teoria do intervalo. Então ele vai falar um pouco aqui, tá vendo? Ó, sobre a teoria do intervalo. Para quem não está ciente, né, do assunto, ele traz aqui a teoria do intervalo. Tá vendo? A teoria, ele vai falando aqui. Então, ó, muitos quadros teológicos, 3 tentações mortais, entendeu? Então, se você quer pregar uma ministração, quer levar um estudo, você já tem os esboços. Isso nós estamos falando do volume 1, tá? Ó, as 3 tentações e assim vai, ó. Tá vendo? Então, olha a riqueza desse material. A riqueza desse material, né? Muito bacana. A punição dupla do pecado, né? 7 fatos sobre Adão. Olha isso aqui, ó. Esses quadros teológicos aqui são muito bons. Ó, 7 fatos sobre Adão. Então ele vai trazer aqui os fatos. Ó, o demônio começa pondo em dúvida a palavra de Deus. Assim disse Deus, e aqui ele começa a discorrer, trazendo muitas referências bíblicas, né? Vocês podem notar aqui, ó, muitas referências bíblicas, e ele vai discorrendo sobre o assunto, né? Então, tá pronto, ó, tá pronto. Sobre o homem, sobre a mulher, sobre a natureza, sobre a serpente, sobre Satanás. Ele vem trazendo aqui. Então, isso estou só mostrando aqui do Antigo Testamento, né? Ele vem trazer o vocabulário vicioso do pecado, tá? Então ele já traz aqui. São estudos que você pode trazer, pregar, ó, já tem a passagem bíblica, o que aconteceu, né? Ó, tratado pelo segundo Adão, né? Olha isso, ele faz um paralelo, né? Primeiro Adão, segundo Adão, que é Cristo, né? Ó, Adão e Cristo, o que aconteceu com cada um, né? Então isso é muito legal mesmo. E tudo isso daqui que vocês estão vendo são assuntos tratados sobre esses temas aqui, né? E esses são os tópicos B, C, D, E e por aí vai. Ó, vários quadros, profecias. Então, como que o material é ruim? E as pessoas falam assim, se você tem outros materiais, não precisa desse. Então me fala, qual outro material tem essas informações já pronta, pré-pronta, nessa formatação aqui? Eu não conheço outro material. Na minha biblioteca eu não tenho. E andando pela Conde Sarzedas e olhando lá, eu não vi outro material que tem esse recurso.
que fale assim, ah não, tem outro material que tem os mesmos recursos desse. Eu tenho aqui o manual do MacArthur, que é muito bom, tá? É muito bom, é barato, né? Paguei barato também, tem ótimos recursos, tem, inclusive tem até review dele aqui no canal, mas não tem esses recursos como esse daqui. Possui recursos bons, o do Manual Bíblico do MacArthur, mas esse daqui é muito superior, não tem como negar isso, tá? Então, olha, vários quadros teológicos, e aqui ele continua, tá? E assim ele vai indo. Ele vai fazendo isso até o livro de Apocalipse, né? Ó, sempre com gráficos, mostrando a trajetória, o estágio do patriarcado, Abraão, Isaac, Jacó e José. Aqui ele traz, né, a referência. Ó, o estágio do patriarcado, vou até mostrar aqui. E aí ele vai falando sobre isso, tá? Então tá tudo pronto, ó. Então ele vai trazer aqui, ó, capítulo 39 de Gênesis, aí vai falar aqui, ó, de Abraão, Isaac, Jacó e José. Aí ele vem Gênesis de 12 a 24, a história de Abraão, tá pronto, ó, tá aqui. Gênesis 24 a 27, a história de Isaac. Gênesis 28 a 36, a história de Jacó. Gênesis 37 a 50, a história de José. E agora ele vem falando sobre Abraão, o que aconteceu com Abraão. Abraão nasceu por volta de 2166 a.C., nada sabemos a respeito da sua vida, e aí ele vem discorrendo o assunto. E com todos os patriarcas nesse mesmo sentido. Tá pronto, tá vendo? Tá pronto. É algo assim muito interessante, ó, muitos mapas, muitos quadros teológicos, sempre dividido, né? Duas colunas. Ó, e vamos passar aqui para frente. Aqui tem outras gravuras, né? E assim vai, ó, e vai indo. Ó, mulheres que proclamaram a mensagem de Deus. Vou dar um zoom aqui para os irmãos podem estar lendo, tá bom? Então, para os irmãos verem, esse aqui é o volume 1, tá bom? Volume 1 que vai tratar sobre a história da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, fazendo muitas subdivisões, vai fazer muitos quadros, né, falando sobre personagens bíblicos, o que mais foi importante dentro da vida desses personagens. Então isso é muito bom, isso ajuda demais a gente, né? Olha que interessante aqui, que nem, por exemplo, ele também traz isso, né? Quando ele vai falar, ele traz, né, a datação, né? Tem aqui Jonas. Aqui, ó, vocês podem estar vendo e lendo os aspectos que ele vai estar trazendo aqui sobre Jonas, ó. Então, não tem outro material que trabalha dessa forma aqui, tá bom? Infelizmente, as pessoas não valorizam esse material porque é porque é da Central Gospel. Tá errado. Entendeu? Você tem que avaliar o conteúdo, não se você gosta ou não do líder religioso ou algo parecido assim, da instituição que está fabricando o material. Você tem que olhar o material. Querubim nas escrituras, né? Olha, e é muito conteúdo, tá? Não é pouco conteúdo não. E assim, e aqui vem, ó. O templo e a distribuição, né? Vou dar um zoom aqui, né? Para que os irmãos possam estar vendo, ó. Então sempre é muito bem detalhado, com gráficos separados, né? Então isso daqui facilita muito na hora de você fazer o seu estudo, na hora de você for dar uma aula, preparar, né? Ajudar e assim vai. Então ele continua aqui, eu vou dar uma acelerada. Aqui Zacarias e o príncipe, né? Vai falar aqui, trazer muitas coisas. Depois nós vamos entrar aqui a igreja primitiva, né? Que é o Novo Testamento. Ele vai trazendo sempre na mesma formatação, tá? Não vai mudar. Sempre a mesma coisa. Éfeso, Troade, Mileto, Tiro, ó. Aqui ele sempre vai trazendo, ó. Os quadros já estão prontos. Olha, tá pronto. Qual é o trabalho que você tem? Só de ler, estudar, escrever ali, pronto, tá pronto. Você quer coisa melhor que essa? Eu achei fantástico. Ó, Saul e Saulo, Antigo e Novo Testamento. Ó, vou dar aqui um.
um zoom. Bem interessante, os irmãos podem estar lendo. Isso são os quadrinhos teológicos, ainda nem mostrei tanto aqui, porque senão o vídeo fica extremamente enorme, ainda tem o volume 2 ainda. Então aqui ele vai falar as origens da salvação e do chamado apostólico de Paulo. Olha aqui que gráfico legal, né? Muitas informações a respeito, ó, tudo pronto, com datas, textos bíblicos. Você quer pegar só esse assunto, você já abre aqui, já vai procurar, você já encontra, fora aqui toda a parte que ele vai tratar aqui, né? Trazendo aí para os irmãos. E escolhas surpreendentes de Deus, a salvação, passado, presente e futuro. Dá um zoom aqui, né, para os irmãos poderem ver, ó. Em relação aos salvos, o Novo Testamento descreve a sua salvação em 3 tempos verbais. Olha que interessante: passado, justificação; presente, santificação; futuro, glorificação. Veja também justificação e santificação no volume 2, página tal. Quando tem alguma coisa que remete ao outro material, ele coloca aqui também, ou nos quadros, ou aqui na coisa. Já vem até com a página, né? Então veja que você não perde tempo, cara. Isso aqui é muito bom, ó. Disciplina na igreja. Vou dar um zoom aqui também. Ó, disciplina na igreja. Então veja a riqueza. Cara, para quem é professor de escola dominical, quer dar aula, qualquer coisa, você quer permear assuntos, esse material aqui realmente ele é muito top mesmo, ó. Responsabilidade cristã, né, ó. Bem legal, né? Isso daqui nós estamos ainda só discorrendo sobre o Novo Testamento, volume 1, tá bom? Volume 1. Aí terminando aqui, ele vai terminar, vai ter ajudas aqui no final, né? Quando a gente termina aqui, ó, tem muita coisa aqui, parte bibliográfica e tal, né? Uma instituição, depois vem aqui um índice de suplementos, né? Ó. E finalizou. Esse aqui é o volume 1, tá? Agora nós vamos para o volume 2, que é maior, tá bom? Não tem jeito, tem que encapar. Se você não encapar, conforme você mexe, coloca, não tem jeito, ele acaba marcando um pouco a capa, tá? Mas é assim mesmo. Então, abrindo aqui, você vai ter também a ficha catalográfica e por aí vai, né? Prefácio aqui. A gente tem um sumário, tá? Deixa eu abrir aqui. Esse sumário aqui, ele é bem simples e dentro dele você vai achando outras questões, tá? Mas aqui vem o sumário, então ele vem é o método, né? Onde permeia as partes da teologia cristã, tá bom? Então a Trindade, Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo, homem, pecado, salvação, igreja, Bíblia. Esses são os assuntos que ele vai estar tratando, tá bom? E aí, dentro dos assuntos, você vai ter outros índices, tá bom? E aí você vai ter um ganho vasto muito maior, tá bom? Então, abrindo aqui, são várias considerações, teológico, método teológico. Então, você vai ter todos esses assuntos aqui. E aqui vem as perguntas sobre a Trindade. Olha o tanto de perguntas sobre a Trindade, de onde vai tratar de forma teológica. Lembra aqui? Então, esses são os tópicos. Aqui, deixa eu abrir. Estes são os tópicos, tá bom? E dentro dos tópicos tem as perguntas, né? Então, aqui vem, ó, uma introdução a Deus, nome de Deus, atributos de Deus, né? E aí vem várias perguntas onde ele vai estar respondendo. O que é essa parte aqui, esse daqui eu achei super interessante. Porque quando ele vai trabalhar, ele vai trazer vários escritos, não é o que ele pensa. Ele não leu o autor e colocou na interpretação dele o que o autor escreveu. Não, ele vai pegar os escritos dos autores e vai colocar aqui, tá? Sobre essas questões aí. Então aí é onde tem a riqueza. Você encontra vários teólogos que você não tem materiais teológicos. Eu vou usar alguns nomes aqui que eu já vi
que ele usa bastante. Por exemplo, MacArthur, Gruden, Teyssen, que é arminiano. Quando vai tratar de alguma coisa que é arminiano, ele traz os escritos, não é uma interpretação dos escritos. É os escritos dessas pessoas arminianas falando sobre o assunto. O mesmo ocorre com o calvinismo. Então ele vai pegar lá o que MacArthur escreveu sobre aquele determinado assunto, o que Gruden escreveu sobre aquele determinado assunto, o que Erickson escreveu sobre aquele determinado assunto. Então você não vai ter um escrito de uma interpretação da pessoa sobre os escritos dos autores em questão. Não, você vai ter os escritos dos autores. E o que é legal é que ele não vai dizer se a corrente arminiana está certo ou o calvinismo está certo. Ele vai colocar lá, terminou de colocar os teólogos arminianos, né, falando sobre o assunto, depois os teólogos calvinistas, às vezes inverte. Terminou, ele passa para o próximo bloco. Então você não tem, vamos dizer assim, uma puxação de sardinha. Além disso, ele traz vários outros escritores. A gente tem quadros teológicos também, né? O Martinho Lutero, Castelo Forte. E por aí vai. Os atributos de Deus. Aí ele começa a falar sobre os atributos de Deus, sempre trazendo teólogos, ó. A.W. Tozer, tá vendo aqui? Então, por exemplo, eu não tenho material do A.W. Tozer, mas esse material vai trazer o que Tozer argumenta sobre os atributos de Deus. E ele vai discorrer aqui o assunto, tá? Depois ele vai pegar outros autores, que discorreram sobre o assunto e vai trazendo, sempre trazendo. Então, você ganha muito tempo, além de ter outros materiais, né, que geralmente a gente não encontra no mercado, mas que você já tem aqui o pensamento deles. Então, isso torna o material muito rico, né? Muito rico sobre esses assuntos, né? Então, eu achei isso muito legal. Por isso, a riqueza desse material. Então, vocês podem ver, esse material aqui, ele é muito extensivo. Ele sempre vai trabalhar dessa forma, trazendo autores, teólogos, né? Ó, John Pentecost, né? Que vai falar aqui também, ó. Tá vendo? Tô pegando só alguns que eu tô vendo assim de relance, tá? Ó, o que ele vai falar aqui sobre essa questão da imputação, né? Do pecado, etc e tal. Justiça, justificação e por aí vai. Então ele sempre vai trazendo aqui, ó, regeneração na vidas de Manassés e Saul. Olha o tamanho aqui do quadro que ele vai trabalhar e trazer essas questões aqui, né? O que é justificação, né? Às vezes as pessoas, tá vendo? Já vem a pergunta, o que é justificação? E aí ele vai trazer aqui os conceitos do que é justificação. Ó, ele vai trazer de Strong, olha isso. Ó, Strong, ó, o grande teólogo Strong, olha isso. Definiu a justificação da seguinte forma: a justificação refere-se àquele ato judicial de Deus pelo qual, por causa de Cristo, a quem o pecador é unido pela fé, isso aqui é muito importante, tá? Unido pela fé, ele declara que o pecador não está mais sujeito à penalidade da lei, mas é restaurado ao seu favor. Ó, teologia sistemática, página 849. Veja, eu não tenho a teologia sistemática de Strong, mas aqui ele já vai trazer o que Strong pensa sobre a justificação. Então, seja, eu tenho um material que traz, eu não tenho a teologia sistemática de Strong, mas ele traz o que Strong escreveu sobre a justificação. Depois embaixo aqui você vai ter Martinho Lutero. Ó, o que Martinho Lutero escreveu sobre a justificação. Então ele vai trazer tudo no mesmo material. Olha isso, né? Tudo no mesmo material. E aí ele vem discorrendo. Além disso, ó, outro material citado, ó, outro material, né? Página tal. E assim vai, tá bom? Então você ganha muito. Eu mesmo deixei de comprar vários materiais agora teológicos por causa desse material aqui, porque tenho muito pensamento desses teólogos já aqui. Então não preciso desembolsar mais dinheiro para achar pensamentos de outros teólogos sobre esses assuntos, porque já está aqui. Tá? Ó, o que é santificação?
E aí ele vai trazendo o que é santificação, tá? E trazendo o que os teólogos pensam a respeito disso. Deixa eu pegar aqui um trechinho. Eu vou abrir aqui, ó, que nem por exemplo aqui, ó, a natureza do homem, né? Então, ó, ele vai trazer aqui o teólogo Paul Enns. Então, ele vai trazer aqui a definição, né? Sobre o que ele vai estar falando, sobre esse assunto, né? Aí ele vai entrar aqui, ó, perguntas sobre o pecado, né? Olha aqui, ó, agora vai trabalhar sobre o que é o pecado. Então, tudo isso aqui são perguntas relacionadas ao que é pecado. Pecado é a Bíblia, pecado é o cristão, pecado imperdoável, pecado e trindade, pecado e morte, consequências do pecado. Veja que são coisas que a gente trabalha no nosso dia a dia. Tá pronto, tá aqui, tá pronto. E aí ele começa a fazer e discorrer os assuntos, né? E quando ele vai discorrendo os assuntos, ele vai sempre citando teólogos. Olha aqui, ó. Schaeffer, sobre os efeitos e a abrangência do pecado de Adão. O que Schaeffer escreveu na Teologia Sistemática dele, volume 2, página 253 e tal. Então, ele vai trazer aqui, né? E aí ele vai discorrendo o assunto, tá? Ó, de novo aqui Schaeffer, ó, tá vendo? Sempre ele dá as referências, ó. Charles Hodge, né? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar um zoom aqui, os irmãos vão ver, ó. Charles Hodge, o que ele tá falando sobre o pecado? Ó, Schaeffer, o que ele tá falando sobre o pecado? James, Oliver, tudo mais. Às vezes a gente nem tem as teologias sistemáticas desses homens, né? Olha aqui, ó, Charles Hirie, ó, teologia sistemática básica. O que ele está falando sobre o assunto? Você não tem, mas aqui ele vai trazer o que ele vai estar discorrendo sobre esse assunto, tá vendo? Então são vários autores, teólogos, né, falando sobre o assunto. Depois você vai ter aqui outros teólogos falando também sobre esse assunto de linha arminiana, tá? Como Thyssen, ó, Luiz Berkoff, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Luiz Berkoff, tá vendo, ó? Tá vendo? Então você vai tendo um ganho muito alto sobre a quantidade de escritores e teólogos sobre esses assuntos, né? Só nesse material. Então ele vai discorrendo o assunto e o material, trazendo os escritos, né, desses teólogos, tanto reformados quanto arminianos, tá? Então você ganha bastante, muita referência bíblica, tá bom? Para você discorrer aí aquilo que você realmente precisa. A posição, aqui eu achei bem interessante, ele vai trazer aqui, por exemplo, sobre o pecado, ele vai trazer aqui qual que era a posição de Pelágio sobre o pecado. Qual a posição arminiana sobre o pecado? Jacó Armínio, tá bom? Qual a posição agostiana, tal. Aí ele vem trazendo Agostinho, tal. Depois ele vai trazer qual a posição do calvinismo. Aí ele vai trazer vários autores, que nem por exemplo aqui, vários teólogos, né? O Luiz Berkoff, tá bom? Ele vai trazer sobre o assunto, né? E assim sucessivamente, tá bom? Ele vai trazendo aqui. Isso é bem legal, porque isso ajuda muito na compreensão, tanto de um lado quanto para o outro, né? O pecado e a lei de Deus, né? E aqui ele vai trazendo, continua fazendo isso com vários teólogos, tá? Então, assim, senão o vídeo vai ficar muito grande, ó. Ele segue sempre o mesmo plano, ó, plano da salvação, e assim sucessivamente. Nesse plano da salvação, ele traz os dois entendimentos teológicos, tá? Tanto calvinista quanto não calvinista, ó. Henry Tenzi, ele vai trazer aqui um entendimento arminiano, tá? Sobre o assunto, ó, tá aqui, ó, o teólogo, tá bom? Às vezes a gente não tem a teologia sistemática deles, né, o escrito deles, mas a gente ganha nesse manual aqui, né? Nesse guia, aliás, né, da Bíblia aqui, ó. John Hisse também, ele vai falar sobre o assunto no ponto de vista arminiano, ele traz o escrito desses teólogos. Charles Baker também. Depois ele vai trazer aqui Strong, ó Strong,
Baker não são arminianos, né? Mas ele vai trazendo as definições das teologias sistemáticas e do que eles entendem sobre esse assunto, né? Então o ganho é muito alto realmente sobre esse material. E tá tudo pronto, cara. Tá aqui, ó, tudo pronto. É só pegar, ler, fazer seus estudos, separar o que você quer, né? O melhor texto que você pegar, seja lá qual for o teólogo, né, que vai discorrer sobre o assunto, você pode estar usando ele como a sua base. Então tá tudo pronto. Aí eu pergunto, qual outro material, né, você tem tudo isso pronto, a não ser esse daqui? Qual outro material te entrega essas coisas prontas? Então quando eu escuto alguém falar assim, se você tem outro material na sua casa, né, você não precisa desse daqui. Acho que a pessoa tem que ver, tem que ler melhor o material e ver o que ele está apresentando. Desculpa a minha sinceridade, mas muitas pessoas deixam de comprar e adquirir material que são de boa qualidade, que realmente tem muita produtividade por causa disso. É que nem eu falei, não tem. Eu desconheço outro material que vai trazer todos esses recursos, tudo pronto, mastigado. É só pegar e aplicar no seu dia a dia. Aplicar na sua sala de aula, aplicar na escola dominical, aplicar no seu sermão, como esse guia de Winston para a Bíblia. Diga-se de passagem, para fazer sermão, na minha opinião, tá bom? Opinião minha, esse guia aqui é o melhor para se fazer um sermão, porque tá pronto. Você vai pegar ali já os tópicos, subtópicos, já vai trabalhar certinho, já escrevendo, montando seu sermão, com as referências, os autores, está tudo pronto. Seja de linha reformada, seja de linha arminiana, ok? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.